Então, vamos à correção das nossas atividades de equações trigonométricas. O nosso primeiro exercício, em que pedia quais são os pontos que são soluções da equação seno de x igual a menos meio. Eles já estão destacados ali no gráfico, olha, seguindo a projeção do menos meio, os pontinhos que estão em vermelho, que cortam o gráfico do seno, que é a linha azul, são os pontos 7π sobre 6, 11π sobre 6, 19π sobre 6 e 23π sobre 6, certo? Porque a gente pode observar nesse gráfico, cada risquinho ali, ó, cada quadriculado ali, está valendo 1π sobre 6, ok? Aí nós vamos olhar aqui para responder a segunda perguntinha. Agora ele quer quando o seno de x for meio positivo. Olha a flechinha ali. Meio positivo, lá em cima na reta y. As flechinhas estão indicando os pontos em que a curva do seno de x, do gráfico do seno de x, corta exatamente ali o encontro do quadriculado. Então, o primeiro ponto ali é a primeira repartição, então é π sobre 6, 1π sobre 6, né? Depois, se a gente puder observar, ó, 1π sobre 6, 2, 3, 4, 5π sobre 6 é o próximo, aonde a curvinha passa. Depois, lá na frente, na curvinha de novo, se a gente for contar de 1 em 1, nós vamos chegar no 13π sobre 6. Ou então a gente pode aproveitar o 11π sobre 6 que está ali e contar 12, 13π sobre 6, está passando a curvinha azul. Depois, ó, se ali é 13, 14, 15, 16, 17π sobre 6 é o outro ponto em que a curvinha azul do seno está passando no gráfico, ok? O próximo exercício quer que calcule a altura desse triângulo isósceles. Lembrando de novo, isósceles tem dois lados com as mesmas medidas e a altura divide ele ao meio, dois triângulos retângulos. Então, nós vamos olhar só para uma parte ali, que é um triângulo retângulo, onde nós temos o 15 centímetros, que é a hipotenusa. Depois nós temos os outros dois catetos, a base lá embaixo medindo 5 centímetros, porque se tudo era 10 dividido ao meio é 5. E nós queremos saber a altura, que está sendo representado ali pela letra Azinho. Então, se nós temos um triângulo retângulo, temos duas medidas e queremos saber a outra, nós pedimos a ajuda de Pitágoras. E lá está, então, o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vamos lá, no lugar da hipotenusa, nós temos que é 15, então fica 15 ao quadrado igual um dos ladinhos ali que a gente quer saber, a altura ao quadrado, mais o lado lá de baixo que é 5 ao quadrado. Resolvendo 15 ao quadrado, nós vamos ter 225, igual a ao quadrado, o 5 ao quadrado é 25. O 25 nós vamos passar para o primeiro membro, ele está somando, ele vem subtraindo. Sigam lá, 225 menos 25 vai dar 200. Como o A está ao quadrado, nós vamos extrair a raiz de 200 para saber só o A. Então, o A é igual à raiz quadrada de 200. Como não tem uma raiz exata de 200 e não é para usar calculadora, então vamos fatorar, fazer em fatores primos, ok? Então, 200 dividido por 2 dá 100, dividido por 2, 50 e assim sucessivamente, até que nós fizemos a decomposição do 200. Com isso, olha o que nós vamos ter ali no quadrinho ao lado. O AA, que é a altura, é igual a raiz quadrada. Aquele sinal ali é de raiz, ó. É que é assim que aparece na calculadora, no sistema aí, no celular. Ele não parece aquela raiz puxando,
tá? Só aparece essa pontinha, isso significa raiz quadrada. Então, o 2 ali, ó, o 2 aparece 3 vezes. Como a raiz é quadrada, a gente coloca grupinhos de 2 em 2. Então, é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes 2, vezes o 5 elevado a 2. Quem consegue sair de dentro da raiz é quem tem o quadrado, né, que está elevado ao quadrado, que é o mesmo índice da raiz quadrada. Então, o 2 ao quadrado, ele sai. O 5 está ao quadrado, consegue sair da raiz. E o 2 que está sozinho, fica lá dentro. Então, nós vamos ter que a altura desse triângulo é 2 vezes 5, 10 raiz de 2 centímetros, ok? Se alguém quiser continuar o exercício, fazer um valor aproximado aí, o valor aproximado da raiz de 2 é 1,4. Então, 10 vezes 1,4, aproximadamente 14 centímetros. O próximo exercício é a mesma coisa, também quer a altura. Então, a sequência é a mesma, só que agora nós temos 100 menos 36, que é 64, nós temos a raiz exata. Raiz quadrada de 64 é 8 centímetros. O próximo exercício, que fala do avião, nós temos agora graus, ângulo. Então, já não é mais Pitágoras. Quando tem ângulo na história e também é um triângulo retângulo, nós podemos usar o seno, o cosseno ou a tangente. Quem que a gente usa? Vamos ver o que nós temos. Nós temos um ângulo de 30 graus. Queremos saber o lado oposto a este ângulo, queremos saber o cateto oposto. Então, ó, cateto oposto, escrevi ali co, certo? Nós temos a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que fica na frente do ângulo reto. Então, nós temos a hipotenusa, escrevi ali o comecinho, ri. O que formou? Formou o corre. Quem que corre? Quem está sem sono. Então, nós vamos usar o seno. Seno de x é igual a corre. O x é o ângulo e ali está falando que é 30 graus. Então, o seno de 30 graus é igual. O cateto oposto vale x, colocamos ali. A hipotenusa vale 1000, colocamos ali, substituímos. O seno de 30 graus é meio, igual a x sobre 1000. Multiplicando em cruz, nós vamos ter 2 vezes x, 2x, igual 1000 vezes 1, 1000. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. 1000 dividido por 2 é igual a 500. Então, a altura que esse avião está do solo são 500 metros. O próximo exercício fala sobre a sombra de uma árvore. Também é um triângulo retângulo, também tem ângulo. Então, para saber quem que a gente usa, seno, cosseno, tangente, a gente vê o que tem e o que queremos. O que nós queremos? Queremos a altura da árvore. A altura da árvore é o cateto que está do lado oposto ao ângulo de 45 graus. Então, se é cateto oposto, eu escrevo co. O que é um outro dado que o exercício me oferece? 15 metros. 15 metros é o cateto adjacente. Adjacente está ligado ao ângulo de 45 graus. Então, é o K, cateto adjacente. Que palavrinha formou? Formou coca. Tem gente que gosta de coca, então nós vamos usar a tangente. Olha lá, tangente é o cateto oposto dividido pela cateto adjacente. A tangente é de 45 graus, que é igual. O cateto oposto a gente quer saber, colocamos H, o cateto adjacente é 15. Quanto vale a tangente de 45 graus? Lá na musiquinha, vale 1, igual a H sobre 15. Multiplicando em cruz, nós temos H igual a 15 metros. O próximo exercício quer saber o comprimento da rampa. De novo, triângulo, retângulo, temos ângulo, certo? Temos o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, o co.
Queremos saber a rampa, a hipotenusa. Corre, sem sono. Seno de quanto? De 30 graus. Seno de 30 graus é meio. O cateto oposto vale quanto? 1,5. E a hipotenusa é x. Multiplicando em cruz é simples. 2 vezes 1,5, 3. Então, o comprimento da rampa são 3 metros. Agora, nós vamos para a circunferência inscrita dentro do quadrado. E que ele diz ali, ó, que o lado do quadrado mede 8 metros. Nós sabemos que se a circunferência está encaixada nesse quadrado, o diâmetro da circunferência tem a mesma medida do lado do quadrado. Então, é muito simples. Se a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr e 2r, 2 raios, é o mesmo que diâmetro, então fica simplificado a fórmula de que o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. Sendo assim, sabendo que o diâmetro é o lado do quadrado, mede 8, é só substituir o d por 8. Então, nós temos um comprimento de 8π radianos. Ou, se preferir, o π vale aproximadamente 3,14, nós substituímos ali, fazemos 8 vezes 3,14, que vai dar um valor aproximado de 25,12 metros. O próximo exercício também quer o comprimento da circunferência que está inscrita no quadrado abaixo, está lá dentro, ó. Se está lá dentro, sabemos que o lado do quadrado é 5 centímetros, então nós temos também que o diâmetro da circunferência é igual ao lado do quadrado, certo? 5 centímetros, tá? Se for confundir achando que o raio é 5, é só observar que a medida dos 5 centímetros também está mostrando o lado do quadrado lá embaixo, certo? Tá, então, se o diâmetro é 5, que é igual ao lado, nós temos 5π de comprimento. Se for querer a resposta em centímetros, só multiplicar, substituindo o π por 3,14, que vai dar 15,7 centímetros. Agora, nós também queremos o comprimento aproximado da circunferência, só que ela está circunscrita no quadrado. O que é isso? É o quadrado que está dentro dela. Ela está dando a volta em volta do quadrado. Sendo assim, nós sabemos que a diagonal do quadrado, ó, aquela que corta o quadrado ao meio, dividindo em 2 triângulos retângulos, ela tem a mesma medida do diâmetro da circunferência. Então, a gente precisa descobrir a diagonal. Como? Pega ali aquela metade do quadrado que virou um triângulo retângulo e vamos calcular, através de Pitágoras, quanto vale essa diagonal do triângulo. Continuando aqui, olha lá, ó, a diagonal ao quadrado, né, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto. Fazendo as contas aí, nós temos 450, né? A soma deu 450. Não tem raiz exata. Pode pegar a calculadora? Não. Vai fazer a decomposição em fatores primos. Dividiu por 2, deu 225, dividiu por 3 e assim sucessivamente. Com isso, o que nós temos de resposta? Nós temos que a diagonal é igual a raiz quadrada. Coloquei o 3 primeiro ali porque ele aparece 2 vezes. Depois o 2 só aparece uma vez e o 5 elevado ao quadrado porque aparece 2 vezes. Os números que estão elevados ao quadrado conseguem sair da raiz. Então, sai o 3 e sai o 5. E o 2 fica dentro da raiz. 3 vezes 5 é 15. 15 raiz de 2 centímetros é a diagonal deste quadrado. Sabemos que a diagonal é a mesma medida do diâmetro, então para calcular o comprimento é só fazer o 15 raiz de 2
vezes π. Temos a resposta em radianos. Queremos a resposta em centímetros aproximados? Vamos substituir. Então, fica 15 vezes o raiz de 2, que é aproximadamente 1,4, vezes o π, que é aproximadamente 3,14. Monta a continha, faz de 2 em 2 e nós temos o comprimento dessa circunferência 65,94 centímetros. E finalmente nós temos agora os dois exercícios em um só. Nós temos um quadrado, dentro dele uma circunferência e fora outra circunferência. Está pedindo que a gente determine o comprimento dos dois círculos, sabendo que a medida do lado do quadrado é 18 centímetros. Então, vamos calcular primeiro o vermelho, que ele está inscrito no quadrado. Por quê? Porque é mais fácil, porque nós sabemos que o diâmetro desse círculo vermelho é igual ao lado do quadrado. Então, é 18. Então, o comprimento da circunferência é diâmetro vezes π, e o diâmetro é 18, então fica 18 π radianos. Para fazer a continha, é só substituir o π por 3,14. Multiplica por 18 e nós temos o comprimento do círculo em vermelho de 56,52 centímetros. Agora nós vamos fazer o do azul, olha ele aqui nesse outro slide. Então vamos lá. O azul, ele está circunscrito, quer dizer, ele está dando a volta no quadrado verde. Nós sabemos que precisamos do diâmetro do círculo azul. E sabemos que a diagonal do quadrado verde, olha lá, está feito pela flechinha azul clarinho. Ele é a medida do diâmetro da circunferência. Então, nós dividimos esse quadrado verde em dois triângulos retângulos, que está representado aí ao lado, ó. E nós queremos determinar a diagonal dele, sabendo que o lado do quadrado é 18 centímetros, 18 num cateto, 18 no outro. Está a continha aí ao lado, olha lá, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Vocês sabem resolver isso. Chegou na raiz quadrada de 648, não dá a raiz exata, faz a decomposição. Olha o que nós temos, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quem consegue sair de lá? Uma vez o 2, duas vezes o 3 e fica um 2 dentro da raiz. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18 raiz de 2. Então, o comprimento da nossa circunferência azul é diâmetro vezes π. O diâmetro é 18 raiz de 2, π. Temos a resposta em radianos. Queremos em centímetros? Muito bem, é só substituir a raiz de 2 por 1,4, o π por 3,14, montar as continhas de 2 em 2, sem usar a calculadora, para treinar tabuada e vírgula para onde vai, tá? Temos aproximadamente 79,128 centímetros. Espero que tenham compreendido. Não só copiem, mas apenas tentem fazer, ouçam novamente um exercício ou outro que tenha ficado dúvida, que o importante é aprender e não apenas copiar, ok? Um beijo para vocês.